Aí, Olá, deu certo. deu certo. Sofri um pouquinho, mas consegui. Se encontramos, então. Aí me Nos conta uma coisa. encontramos. Eu tô cortando? Eu tô cortado? Oi? Eu tô cortado ou tô certinho? Tá certo. Tô certo? Tá Tá bom. certinho. Então, deixa eu apresentar um pouquinho aqui a gente e aí a gente começa a conversa. Uhum. Então, esse é um grupo de lives da blog. A blog é uma agência de comunicação e marketing aqui em Curitiba, com mais de 10 anos de mercado. E a gente está promovendo essa semana e a semana passada uma série de conteúdos sobre LGBTQIA+, nas nossas páginas, nos canais. Eu sou diretor de operações da Agência Vogue e coordeno, junto da agência, um grupo de afinidade e equidade de gênero. Então, é isso, assim. Então, equidade de gênero está entre os nossos valores. E a gente convidou a Rafaele é essa moça que está aqui conosco. Ela faz parte do grupo Dignidade e é diretora. Fala um pouquinho de você, Rafaele. Eu sou diretora de informação do Grupo Dignidade e diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI. Ah, legal, legal. E a ideia aqui, Rafael, a gente bater um papo bem descontraído, bem tranquilo. A gente elegeu um tema de empregabilidade de pessoas trans. Oi, Oi, amor, voltou? travou. Voltou. Travou o teu Voltou. áudio. Tá. Então, a gente vai trazer como assunto para essa live de hoje o tema empregabilidade de pessoas trans, né? E eu queria começar com você para que a gente definisse o que é uma pessoa trans. Uhum. Bom, então, a gente tem essa definição, digamos assim, e é uma das coisas que as pessoas mais perguntam e têm mais dúvidas, né? Entre orientação sexual e identidade de gênero. Uhum. Orientação sexual, a gente teria lá heterossexual, as mais conhecidas, né? A pessoa é heterossexual, ou seja, um indivíduo que se relaciona afetivo e sexualmente com o sexo oposto. Você tem os Tá. bissexuais, que se relacionam com os dois, e os homossexuais, que se relacionam com pessoas do mesmo sexo, afetiva e sexualmente. A identidade de gênero, não tem nada a ver com orientação sexual. O indivíduo, a pessoa trans, por exemplo, a gente é um indivíduo que foi condicionado pelo gênero de nascimento pela sociedade e mais se identifica pelo gênero oposto do que o que foi condicionado a ela no nascimento. E aí a construção corpórea e a da sua identidade mesmo, ela é bem, não existe um padrão, né? Por exemplo, tem muitas pessoas que me perguntam se a pessoa tem silicone, ela é travesti ou transexual? Se ela fez a cirurgia de transgenitalização, a cirurgia de mudança de sexo, então a gente sempre deixa isso muito nítido de que a pessoa precisa, a identidade ela é, como que eu posso explicar? Você não tem um padrão. Então, assim, eu me considero, Uhum. eu, Rafael, sou uma mulher transexual. Eu me considero transexual como identidade. É, mas, independente de hormônio, de corpo, de plástica, antigamente Uhum. se dizia assim: travesti não tem cirurgia de mudança de sexo, e para ser transexual tem que ter. Hoje em dia é mais autoafirmativo mesmo, as pessoas se identificam com essa identidade e seguem. Obviamente, é, a identidade de gênero ela é condicionada, a gente fala, né, no chapéu a pessoas trans, porque, por exemplo, um menino
gay ou uma mulher lésbica não entra nessa categoria de identidade de gênero. Entendi. E a identidade de gênero, estou pensando aqui, acho que vou fazer umas perguntas de alguém bem leigo, tá? Para a gente ir construindo esse raciocínio. Eu, a pessoa ela começa desde a infância a se reconhecer num gênero diferente, ou é uma ficha que cai na fase adulta? Em que período do desenvolvimento isso aparece? Olha, eu sou, né, eu falo primeiro por mim, por ser uma mulher trans, eu tenho 37 anos, mas eu estou há 20 anos trabalhando com o movimento social e há 12 anos eu faço representação em âmbito nacional e internacional sobre identidade de gênero. Então eu tenho um Ah, pouquinho de acúmulo e esse pouquinho de acúmulo que eu tenho, eu vejo que todas as pessoas trans, quando você conversa ou faz pesquisa, ou até mesmo estudos acadêmicos, todas a descoberta, o sentir que não é uma pessoa cis, ou seja, as pessoas, até o termo cis, né? Todo mundo diz cisgênero e pessoas trans. Pessoa cisgênera, independente da identidade, da orientação sexual, é um indivíduo que está de acordo a sua mente, ou, né, a sua mente com o seu corpo biológico, independente de orientação uhum. sexual. A transexual já tem essa discordância, digamos assim. E o que a gente sempre vê é que é sempre na infância. O que acontece é, dependendo da situação que a pessoa vive, ela não tem a liberdade ou a segurança de assumir a sua identidade. E aí Uhum. vem o problema, né, de discriminação, preconceito. Então, por conta disso, a gente deixa as pessoas sempre falam, nossa, ela virou travesti depois de adulta. Ou até a gente vê casos de pessoas assim, passados até dos 30, 40 anos, assumem a sua identidade de gênero. Mas tudo isso é por conta do preconceito e discriminação tremendo que é. Né? Para se ter uma ideia, a gente tem. Existe o mundo como um todo, né? Mas a gente falando aqui do Brasil, é muito preconceituoso. Né? É machista, é preconceituoso com mulheres, com pessoas em situação de rua, com negro. Pessoas do sul têm preconceito com pessoas do norte e nordeste e assim por diante. Uhum. Isso já se potencializa. Quando você fala, se você vai afunilando, se você fala de pessoas gays, lésbicas, já é mais preconceito. E quando você fala de pessoas trans, o preconceito é bem maior, né? É mais pesado. Com isso, por isso as pessoas, a maioria, acabam assumindo a sua identidade de gênero depois da fase adulta, por conta de todo esse preconceito e discriminação. Nossa, imagino. E aí eu fico pensando como que é na fase da escola, porque deve existir uma segregação, né? As crianças são cruéis, em relação à diferença do outro, né? A gente tem os casos, né, das pessoas trans no ambiente escolar, é, a evasão é muito grande. A gente já tem Hum. dados de pesquisas, por exemplo, que a média de uma pessoa LGBT, aliás, LGB, né, sem o T, o Ah, número de violência, preconceito e discriminação, ele chega a 60%. nossa. As pessoas trans, quando entram no ambiente escolar, pouquíssimas conseguem permanecer nesse ambiente por conta do tamanho da discriminação e preconceito. Uma coisa muito fácil de mensurar o tamanho desse preconceito é de 2015 para cá, a gente tem a decisão do Supremo Tribunal Federal que dá direito a pessoas trans fazer retificação de prenome e gênero no seu documento oficial. Uhum. Mas, por exemplo, ainda existe um processo no Supremo Tribunal Federal
que eles querem julgar qual banheiro eu, mulher trans, posso usar, devo usar. Entendi. Então, para você ter uma ideia do quão absurdo pensa você chegar ao ponto da Suprema Corte do país decidir aonde eu vou fazer minhas necessidades fisiológicas. Se você parar para pensar friamente no processo, é uma coisa, no mínimo, bizarra. Porque, por exemplo, um banheiro, ele serve, primeira coisa, para você fazer xixi ou fazer fezes, né? Você vai fazendo suas necessidades fisiológicas. É para isso que foi feito o banheiro. E você acionar, chegar a ponto, né, de processo judicial, ser acionado à Suprema Corte do Brasil, ou seja, a instância máxima do país, para dizer aonde eu posso, né, pensa, nenhum ser humano em nenhuma categoria acontece isso. E a gente não tem essa liberdade de banheiro. Então, que é uma coisa, é necessidade básica do ser humano, né? Todo ser humano, em condições físicas, obviamente, digamos que normais, digamos assim, utiliza o banheiro, né? A não ser se ela tem alguma patologia, ela vai usar outras, sonda, enfim. Mas caso contrário, ela vai usar o banheiro. Todo ser vivo faz isso, ser humano, racional. E simplesmente vai no banheiro, e a gente não tem isso. Então, o problema da escola é muito grande. E com isso que acarreta todos os outros problemas que a gente tem. Porque uma pessoa que não consegue ter a base de escola, ter a base de ensino, e depois do ensino, né, você vem com questões de cursos, o ensino básico, você vai para cursos e graduação, justamente para ter uma profissão. E se você não consegue terminar, a grande maioria das pessoas trans que eu conheço não conseguiram concluir o ensino fundamental. E nenhuma delas falaram que largaram porque quiseram, ou eu não gosto da escola. Pelo contrário, a maioria gostaria e queria ter terminado os estudos, mas não terminou por conta do tamanho do preconceito e discriminação que acontece, da violência mesmo, né? Que é como se não fosse o seu lugar ali. A gente vem com alguns estratégias, como, por exemplo, educação para jovens e adultos, o EJA, para as pessoas trans terem um ambiente seguro, enfim. Porém, de novo, é óbvio que eu particularmente, eu ajudei a articular várias turmas para pessoas trans. Mas, ao mesmo tempo, quando eu paro para pensar, não é o normal. O normal era tenho a idade de ir para determinada, né, para cada ano letivo, eu simplesmente ir para a escola, estudar e voltar para minha casa e assim por diante, viver como qualquer outra pessoa. E a gente não, a gente é expulsa para chegar na maturidade, para assumir identidade, para depois você correr atrás do tempo perdido, digamos assim, mas isso não é porque você quis, não foi, é uma coisa compulsória mesmo, a gente é literalmente empurrada para isso. De um tempo para cá a gente está tendo uma melhora e um olhar diferenciado, tanto para algumas instituições de ensino, como empresas também vêm fazendo ótimos trabalhos de inclusão, mas ao mesmo tempo a gente tem essa dificuldade ainda do aprimoramento dessas questões. Eu fico pensando nisso que você está trazendo, porque, na verdade, eu fico meio perverso, né? Porque eu não acolho na escola. Não, primeiro, muitas vezes você não tem o acolhimento nem da família. Então, a família não acolhe, a escola não acolhe, aí a pessoa vai para uma situação de rua, não tem uma escolaridade, não tem um know-how ali social, um repertório social, e acaba sendo excluída também do mercado de trabalho. Então, meio que nenhuma dessas instituições acolhe a pessoa trans. Todos eles meio que afastam a pessoa trans, né?
Exatamente. E a lei e parece assim que vira um círculo tão vicioso de violência, porque elas nos afastam para nos julgar. Porque, por exemplo, em palestras que eu dava, várias vezes eu falava assim, eu nunca quis na minha vida, nunca pensei como sonho de vida eu, por exemplo, fazer prostituição, ou ser prostituta. Atualmente eu não vivo de prostituição, né? Mas eu já teve períodos da minha vida que para eu sobreviver, para eu pagar minhas contas, para eu viver, eu tive que fazer, porque eu não tinha trabalho, não conseguia trabalho. É, eu sou formada em alimentação, agora estou na segunda graduação em ciência política que eu estou fazendo, Então, estou para parabéns. concluir, mas antes, né, dessa graduação agora de ciência política, eu com graduação em alimentação, ou seja, que é um campo muito aberto, né, dificilmente você não tem vaga disponível para quem mexe com área de alimentação, e a minha especialização era em panificação e confeitaria, ou seja, a rotatividade de vaga é enorme, e eu não conseguia de jeito nenhum vaga e tive que fazer programa. E é bem isso, assim, as pessoas elas nos colocam literalmente à margem da sociedade para que você, ainda para nos julgar, para dizer, olha lá, é tudo sem vergonha, estão lá na esquina, bando de puta e não sei o quê, porque é isso que a gente escuta mesmo. E tanto que o movimento de trans, que são profissionais de sexo, quanto o de mulheres cis, que são profissionais de sexo, a terminologia do movimento elas usam puta, não é? E isso não é no sentido de eu ser agressiva aqui falando, elas falam puta. E ela até é uma maneira de ressignificar isso, como por exemplo a Marcha das Vadias. Eu aqui em Curitiba, eu participei, a partir do segundo ano da Marcha das Vadias, eu fui até a última edição, que foi realizada aqui. E eu lembro que várias pessoas diziam assim, Rafa, mas você não é vadia, por que você tá... Eu falei, não, a gente tá, esse termo é para ressignificar a palavra, porque uma mulher que usa roupa curta, que usa decote, ela é chamada do quê? De vadia. Então você está lá fazendo ressignificando a palavra, né? Sim. E com o caso das pessoas trans, a gente vem exatamente nisso. A prostituição, o levantamento, por exemplo, da Rede Trans Brasil e da ANTRA, que são as duas maiores redes que atuam com pessoas trans no Brasil, as duas, você olhando os dados, a média 90% da população de trans é profissional de sexo, vive de prostituição. E não é porque a gente quer, e sim porque é o que tem, é o que é o que sobra, digamos assim. Entendi. Mas aí a gente tem, né, Rafael, esse cenário, né? Então, as pessoas de trans, muitas vezes, né, sem uma instrução formal. E como que as empresas fazem para acolher essas pessoas? Porque agora você me abriu uma realidade que confesso que eu desconhecia, que na verdade não é apenas aceitar uma pessoa trans, mas também é acolher uma pessoa trans que foi tão machucada durante o processo que talvez ela não tenha ali inglês, espanhol, faculdade, pós-graduação e etc., para conseguir competir por uma posição. Então, qual que é o Exatamente. papel das empresas nisso? O que a gente sempre, eu sempre falo, quando as empresas querem, por exemplo, trabalhar com inclusão, você tem dois tipos, né? Existem dois tipos de empresa. Tem empresas que Uhum. querem cumprir ou puramente por comercial, no sentido Uhum. comercial de, ou seja, eu sou uma empresa boazinha, eu contrato, eu já ouvi gestores dizer assim, não, eu não tenho preconceito, eu contrato até negro e deficiente para trabalhar na minha empresa. Então, e usando esse termo, até negro, até deficiente. Então, e tem as empresas que realmente querem um time diverso, elas querem engajamento da equipe, elas querem um ambiente saudável. É,
E isso, né, você trabalhar com essa questão da diversidade, você tem todo um olhar diferenciado, né? Eu sempre digo que as empresas que querem ter sucesso, por exemplo, trabalhando com isso, ela tem que trabalhar na perspectiva da equidade, do conceito de equidade. Ou seja, você vai ter que dar atenção para determinados assuntos e especificidades. Eu acho que o tratamento não, o direito do funcionário, né, do seu time tem que ser igual para todos, mas tem pessoas que vai precisar de um pouquinho mais de atenção e outras nem tanto, por conta disso, né? Porque se você quiser ter um time diverso e de qualidade. De pessoas trans, por exemplo, várias eu recebo. A gente tem uma parceria muito legal com várias empresas, tanto multinacionais quanto startups. E daí as pessoas falam bem assim, olha, mas a minha empresa, eu quero muito contratar, mas a gente tem que ter graduação, ou tem que ter uma segunda língua, enfim. Eu super entendo que é óbvio que isso é quase que natural, né? Eu que tenho meus 37 anos, eu lembro que quando eu era criança, tipo lá para meus 12 anos, minha mãe dizia bem assim para mim, ai, para você ser alguém na vida, você tem que ter pelo menos o segundo grau, que na época o ensino médio falava segundo grau. É o que ela dizia, para ser alguém na vida você tinha que ter o segundo grau, que seria o ensino médio. Hoje em dia, com graduação, não é garantia de você ter um emprego legal, bem remunerado, enfim. E é por conta da globalização, a competitividade do comércio, enfim, tudo isso eu super entendo. Porém, se você quer abrir espaço para esse tipo, para a diversidade, é como você falou, você tem que olhar o porquê que a pessoa não é graduada, não está na graduação. Você fala, gente, uma pessoa de 30 anos não terminou o ensino fundamental, e ela é capaz, no sentido, ela tem lá todas as suas faculdades mentais de acordo e a pessoa não conseguiu terminar o ensino fundamental. Alguma coisa aconteceu para a pessoa não conseguir concluir isso. E é exatamente isso, é desde o começo de quando você se atreve. Eu, por exemplo, me percebi desde muito nova, desde que me entendo por gente, mas eu me assumi uma mulher trans com 14 anos. E com os meus 14 anos, eu sempre fui a melhor aluna da escola, mas eu tive que deixar de estudar por 4 anos. Eu começava e no meio do ano eu largava, de tanto que eu sofria preconceito e discriminação. Tinha épocas, teve um período, quando eu estava fazendo o 7º ano, que hoje em dia é o 8º ano do ensino fundamental, eu fui mudada de turno 2 vezes, e a segunda vez que eu mudei de turno, eu entrava 15 minutos depois que o sinal batia e saía 15 minutos antes do sinal bater, e a guarda municipal me buscava na sala para me levar embora para eu não apanhar. Então, e olha, eu estou falando de uma adolescente, uma pessoa adolescente. E você passar por isso, você ter que chegar depois dos alunos, sair antes. A hora do intervalo, eu sentava literalmente na porta da sala dos professores e ficava lá na hora do intervalo para não apanhar. Eu desenvolvi problemas renais por conta de que eu não ia para o banheiro, porque se eu fosse no banheiro eu apanhava, porque obviamente era banheiro masculino, não era o feminino, não podia. Então veja, a gente está falando de uma pessoa adolescente, né, que já tem os seus conflitos pessoais e você ainda tem mais isso para crescer. Então é no mínimo bizarro assim o que acontece. Então, e você conseguir superar tudo isso, né? A gente tem tido, o que eu sempre falo para as empresas, porque o potencial criativo, e tem assim, vários amigos meus que falam assim, gente, ter pessoas trans em uma empresa, e quando essa pessoa trans, ela é estimulada, e bem estimulada, enfim, a possibilidade de dessa pessoa crescer e evoluir é incrível, porque no meio de todas essas adversidades que eu contei rasamente, a gente ainda, você consegue se manter sozinha e se alimentar e pagar suas contas
com tudo isso de adversidades, você, em termos de negociação, por exemplo, né, a gente negocia com o cliente e a gente sempre fala essa coisa do trato, se você refina isso, digamos, para o comercial, a possibilidade de sucesso é imensa. Eu conheço várias mulheres trans que saíram da prostituição e estão trabalhando em empresas, e principalmente essas empresas de ou agência de criativa, ou então essas startups que atuam com a área de relacionamento direto com o cliente para pagamento, renegociação, enfim. A gente tem um feedback dos próprios gestores elogiando o trabalho das pessoas trans, de como elas conseguem driblar os clientes, né? Para você, então, assim, você pega esse potencial que elas têm, que você tem de negociar com na rua, negociar com o cliente, negociar com isso em termos de prostituição e colocar isso, né, no mercado formal, digamos assim. Então, é muito legal, mas eu sempre acho incrível quando as empresas topam e querem fazer esse tipo de trabalho voltado à inclusão de tanto LGBT, mas com foco em pessoas trans, mas desde que, obviamente, tenham esse olhar voltado para essas especificidades de cada uma e, óbvio, ter consciência de que eu vejo o potencial e o talento daquele indivíduo, não necessariamente a graduação, né? Porque tem um outro exemplo que eu sempre falo é a minha avó materna, ela faleceu ano passado, mas ela, por exemplo, ela foi alfabetizada depois dos 60, minha avó. E eu sempre falo para todo mundo, ela foi a mulher mais inteligente que eu conheci na face da Terra. Não porque era minha avó, e sim porque ela sabia de tudo. Você falava qualquer coisa para ela, ela sabia das coisas. Mas ela foi ela aprendeu a escrever o nome dela depois dos 60. Então, o que eu quero dizer, esses talentos, às vezes, falta só um olhar diferenciado, e aí que entra o conceito da equidade, para que você consiga refinar e daí, a partir daí, é só ganho. Então, você está dando aqui uma dica de que contratar pelo talento e não pela graduação. Exato. E é óbvio, né? Eu acho que sempre também estimular esse indivíduo, né, que foi contratado, absorvido para o time, de obviamente se adequar ao padrão da empresa. Ou seja, o cargo que eu fui contratada por vocês aí da Vogue, por exemplo, seria lá uma analista júnior. Analista júnior teria que ter graduação, no mínimo, por exemplo. E eu não tenho. Aí você chegar e falar assim, olha, eu estou disposto a contratar você, mas você tem que fazer. Vai trabalhar, mas também vai ter que entrar numa faculdade, fazer a graduação para se manter no trabalho. Ou seja, você estimula o indivíduo a voltar ao trabalho, a voltar aos estudos, e hoje em dia a gente tem essa facilidade incrível, né, de graduações em EAD. Nesse período de pandemia, acredito que a gente vai ser uma das coisas que vai mais crescer, né? Dificilmente a gente vai voltar com essa questão relacionada à sala de aula física, digamos assim, né? Mas a gente fazer essa negociação com as pessoas, no sentido de que você dá oportunidade, sim, pelo talento da pessoa, mas, ao mesmo tempo, ela também tem que fazer a parte dela. Porque eu acho isso muito importante, porque senão também essa pessoa, você me contrata, eu não tenho graduação nenhuma, me coloca lá como analista júnior. E os meus colegas, que também são analistas júniores, estão ali porque eles têm a graduação e têm, por exemplo, o inglês ou o espanhol, que é uma prerrogativa da política da empresa. E eu entro e não me adequo a eles, aí eu passo a ser diferente. Isso não é legal. O legal é, eu absorvi a Rafaele pelo talento dela, mas
ela vai ter que fazer a graduação e vai ter que fazer o curso de línguas. A empresa vai estimular e vai ter lá parcerias com alguma faculdade. A grande parte das empresas acabam fazendo parcerias com instituições de ensino, instituição de línguas também, e dizer, olha, ela entrou pelo talento, mas ela vai ter que fazer a graduação e vai ter que estar igualzinho vocês aqui. Porque isso é a política da empresa, ou seja, você teve um olhar diferenciado, um olhar com equidade, porém a pessoa, para ela se manter no emprego, ela vai ter que entrar no padrão, porque isso é o correto, né? Não é legal você colocar a pessoa numa posição de diferente, e sim que de igual, vai, no mesmo nível. Então, eu tenho um pouco mais de paciência e flexibilidade com você por conta do contexto. Porém, você vai ter que fazer como qualquer outra pessoa, o passo a passo. Nossa, nossa, você abriu minha mente horrores agora. Porque uma ideia que eu percebo das empresas também é contratar e talvez ficar no milímetro, ficar meio com medo de cobrar. Uhum. Então você meio que contrata e deixa lá no cantinho e não mexe muito, meio que Sim, contrata para constar. E isso que você está falando de falar real e fazer um acordo e falar, ó, estou te contratando pelo talento, mas daqui a X tempos você vai ter que me apresentar uma graduação, eu acho que também humaniza o processo, né? sim. E o legal disso tudo é que a pessoa, por exemplo, ela não vai ser tratada como diferente, né? Que eu acho que isso é uma empresa que ela tem a diversidade. Isso foi provado por vários estudos, de que essa empresa ela é muito mais lucrativa quando você tem um time misto, plural, né? Com LGBTs, com negros, com pessoas com deficiência, enfim, com imigrantes. Isso é provado que o sucesso da empresa e a lucratividade vai subir, que é o que os CEOs querem, né? A gente também tem que ser, quando a gente vai falar da questão corporativa, a gente tem que ser muito nítido. Um empresário, ele pode ter sim a sua responsabilidade social, ele pode sim querer Uhum. devolver para a sociedade, enfim, isso é uma coisa. A outra coisa é, nenhum empresário vai abrir uma empresa para fazer caridade. Ele não, se ele quiser fazer caridade, ele vai fazer outra coisa, vai abrir uma ONG, vai fazer uma outra questão. Ele não vai, ninguém abre uma empresa para fazer caridade. Então ela vai fazer porque ela quer uma empresa que cresça e seja lucrativa. Só que daí você tem duas linhas. Ou esse empresário vai ser uma empresa lucrativa e vai crescer às custas do seu time sem valorizar ele, e aí isso não vai ser bom. Ou então, que daí vai ter rotatividade de funcionários, enfim. Ou então ele vai pegar um time, crescer com um time, valorizando ele, e a coisa vai para frente. Essa segunda possibilidade é o que faz crescer. E quando essa possibilidade ela tem esse olhar múltiplo, plural, é sucesso na certa, né? Então, eu acredito que a gente tem que ser muito nítido com as pessoas, e uma coisa que você disse, várias empresas, grandes empresas até aqui de Curitiba, que tem sede em Curitiba, que são multinacionais, me chamaram algumas vezes para fazer bate-papo, e algumas até para fazer treinamento mesmo, Uhum. na questão relacionada à diversidade. E aí as pessoas tinham até meio receio de falar, né? E daí eu dizia, como eu acabei de falar, assim, não, você dá oportunidade sabe aquela coisa tem um ditado popular que eles diziam bem assim, que você pega e dá a linha e o anzol para a pessoa, mas você não vai lá
pegar o peixe para a pessoa e dar para ela, né? Em determinados momentos você pode até levar ela na beira do rio, dar ali, colocar, ensinar como joga, mas ela vai ter que pescar o peixe sozinha. Então, isso é muito importante a gente ter essa noção de que você ajudar em determinados momentos, fazer uma tutoria, né? Hoje em dia tem várias empresas que trabalham com diversidade e acabam contratando ou consultores ou coachings mesmo para lapidar esses talentos. Ah, legal. E isso funciona muito, vem aumentando o número de pessoas que vêm fazendo isso. Uma das grandes referências, por exemplo, em São Paulo, é a Maite Schneider. É uma mulher trans, Uhum. que é daqui de Curitiba, está em São Paulo. Ela é cofundadora do Transempregos, que é um portal que tem um projeto social incrível que atuam com isso. Com parcerias, empresa e pessoas trans, né? Um banco de currículo. E eles fazem essa ponte, eu acho incrível o trabalho dela. E ela que nos inspirou, e no Brasil inteiro hoje em dia vem essa questão de pessoas trans entrando no meio corporativo, e tudo isso se deu por conta, né? Na época foi Maite Schneider, a Laerte Coutinho, que é a cartunista, e Uhum. a Márcia Rocha, que é uma empresária lá de São Paulo, advogada. Então, essas três pessoas se juntaram na época e criaram o Transemprego, se não me falha a memória, 2015. E é um sucesso hoje em dia. E é nessa questão de você ser muito honesto. Acho que a parte do respeito, mas a honestidade faz com que tudo caminhe de uma maneira legal. Nossa, super. E aí, Rafael, então a gente passou por alguns pontos, né? Então, contratar diversidade, fazer com que as empresas tenham um rendimento, um faturamento maior. Ah, se contrata pelo talento, não pelo currículo, mas a partir da contratação, estimula para que essa pessoa chegue no currículo desejado. Exatamente. A gente falou da necessidade de ter essa conversa franca e trazer a pessoa trans de uma forma de equidade com o restante do time e não de forma separada, né? Isso. Então, fazer com que todo mundo funcione juntos ali. E a questão da criatividade. Times mais heterogêneos, times mais diversos, chegam em soluções diversas. Exato. E isso que você está falando, eu particularmente estou achando incrível, estou achando muito bonito. E, e eu queria uma dica tua, assim, eu sou um empresário, né, de médio até grande porte, eu quero ter essa responsabilidade social, eu quero trazer a diversidade para minha empresa, mas eu ainda não tenho uma equipe que consiga absorver essa diversidade. Então, porque eu imagino que esse é um dos dilemas também. Às vezes as áreas de RH, as áreas de chefia, elas tenham a vontade, elas já entenderam que é necessário, mas tem toda uma cultura da empresa que ainda não abraça, que ainda não está preparada para acolher. Quais são as suas dicas? Eu acho que o principal são duas questões, né? Existem, por exemplo, espaços corporativos que o time está querendo aumentar a diversidade e aí você tem que convencer a chefia, né? E os Isso. CEOs. E tem o contrário também. Tem os CEOs que querem, mas ele criou aquela empresa e já está, tipo, na cabeça dele, tá tudo funcionando tão certo, eu tô sendo uma empresa lucrativa, tá tudo de boa, agora eu vou ter que mexer com tudo isso. Então, vem esses dois dilemas. Mas esses dois dilemas são bons, porque primeiro a gente está falando de mudanças positivas e ampliação de time, né? E time de diversidade. Eu acho que o principal de tudo hoje, a grande palavra do momento para o meio corporativo é talento, busca de talento, né? Uhum. Então, é quando você deixa isso explícito para o seu time, de que
Todo mundo que está aqui, todo mundo que está dentro do meu time é porque tem talento. Ninguém está aqui porque é bonitinho, ou porque é legal, ou porque é negro, ou porque é deficiente, ou que é autista, ou que é trans, ou que tem Down, enfim. Todo mundo que está aqui é porque é competente, tem talento e está aqui porque era para estar aqui. Eu acho que quando uma empresa ela tem essa postura nítida e, obviamente, se é nítida na prática, não tem erro. Porque o grande problema que dá de conflito dentro de empresas é quando você coloca, por exemplo, como eu te falei, se você me contrata para sua assistente júnior e todos os 10 assistentes júnior têm graduação, têm diploma reconhecido por Cambridge, por exemplo, eu posso até arranhar no inglês, mas eu não tenho diploma. E no seu processo seletivo, lá no site, quem quiser entrar para trabalhar, tem que é obrigatório ter graduação em determinada área e diploma de inglês. É a política da sua empresa. E aí você coloca eu lá, bela e faceira, e para ganhar a mesma coisa, trabalhar, óbvio, vou trabalhar a mesma coisa também, o mesmo horário, vou fazer as mesmas funções, mas eu estou ganhando o mesmo salário para uma pessoa que, por exemplo, tinha tudo isso e não está lá dentro. Isso vira problema nas empresas. Isso não é legal de jeito nenhum. O legal é, como eu te falei, você dá oportunidade para as pessoas, por exemplo, quando você vai falar de imigrantes, por exemplo. Né? Eu conheço várias pessoas LGBT que têm, principalmente venezuelanos, tem pessoas que têm mestrado ou doutorado na Venezuela, mas aqui no Brasil não tem validade porque isso não é porque é venezuelano. Qualquer pessoa que faça graduação fora do país, para vir aqui, ela tem que validar. Né? Na situação que a gente vive no Brasil, é muito complicado isso. Nunca foi fácil você, que eles chamam revalida, que é a política de validação do diploma de graduação para estrangeiro. E, por exemplo, mas ó, você viu esse talento, ele é lá, por exemplo, digamos lá, venezuelano, tem uma graduação lá da área que você precisa, ou seja, você abriu essa porta, mas é óbvio, você vai falar, olha, você está aqui pelo seu talento, porém, você vai ter que correr atrás agora, você já tem um emprego, já vai ter como você se manter, então, legal, a gente está trabalhando, mas você vai ter que fazer as suas funções e correr atrás disso, porque agora você tem as possibilidades para fazer isso. Porque, como eu disse também, tem pessoas que dizem, mas por que a pessoa não vai voltar a estudar antes? Enfim, é óbvio como que se você não tem... eu sempre uso também uma outra questão que as empresas têm que se preocupar muito, que é a pirâmide de Maslow, né? Ou seja, as pessoas têm que ter essa estrutura mínima primeiro, que é o básico do básico, e vai indo para você ser uma pessoa de sucesso. Você não vai conseguir pegar uma pessoa que não tenha onde morar ou não tenha o que comer e você querer que ela pense em graduação ou curso de inglês. Nenhum ser humano faz isso, né? Você tem que estar primeiro, você tem que ter as suas necessidades básicas supridas minimamente, para daí sim você começar a lapidar esse talento e com certeza vai chegar no topo rápido, mas sempre pensando nessa lógica. Então, minha dica que eu deixo é a gente olhar as pessoas em termos de empresa, seja CEOs ou seja o time, porque às vezes, como eu te falei, às vezes o time quer a diversidade também. A palavra de ordem, digamos assim, seria busca. Ai, Revidar talento. Volta Né? para a palavra de ordem, que cortou na palavra de ordem. Então, a palavra de ordem é busca de talentos, né? Então, a minha empresa ela está atrás de talento. Essa é a primeira coisa, ou seja, a empresa entender, o time entender a essência da empresa, a diretriz da empresa saber é talento que está aqui comigo, né? A gente está aqui para crescer juntos, trabalhar junto, é o talento. Depois disso é você dizer time diverso, pessoas diversas, você não pode
você tem que ter esse olhar diferenciado, e quando eu digo diferenciado, no conceito de equidade, ou seja, não vai estar ali porque é coitadinha e não vai cumprir cota, não é cota. Eu acho que, por exemplo, política de cota em determinados assuntos eu acho legal. Eu acho legal porque é um meio de chegar ao fim. Mas, por exemplo, uma empresa, eu acho que a empresa não tem que ter cota. A empresa tem que ter talento, e esse talento, é claro, quando você tem um empresário, ou um RH, ou um gestor, que tem essa consciência de que eu vou contratar essas. Eu quero um time diverso, porque isso foi provado por pesquisa, que quanto mais diverso, mais grana eu vou ter. Então, se eu sou uma gerente, ou eu sou uma diretora, ou a CEO, é óbvio que eu vou querer dinheiro. Porque se eu tenho dinheiro, a empresa é lucrativa, a empresa cresce e a coisa anda. Isso é o correto. E Claro. se é provado que a diversidade ela proporciona isso de maneira legal, massa. Então, isso tem que estar nítido também. Estando isso nítido, eu vou correr atrás de talento, porque eu quero a diversidade junto comigo para a gente crescer junto. E aí, entrando essa diversidade, eu vou ter que começar a trabalhar com o meu time também, dizendo sempre isso: o talento das pessoas, mas cada uma vai ter que ter um olhar diferenciado por determinadas questões relacionadas à sua vida privada, para chegar no nível desejado do padrão da empresa, que seria uma norma de contratação. Mas ela não entrou ali porque eu estou com pena, ou quero uma cota para ganhar isenção ou algum benefício Nossa, ótimo. de política. Né? Eu contratei a Rafaele, ela não tem graduação ainda, mas ela está aqui porque ela é tão talentosa quanto vocês vão ver trabalhando com ela. E se por acaso não for talentosa, você chegar com todo carinho e falar assim: olha, obrigado por ter a gente ter tentado, mas você não faz parte do perfil da empresa, não se adaptou. Isso é normal, a gente mudar de emprego, né? Você sair, isso é muito normal, é muito tranquilo. Mas enquanto eu estiver ali na empresa, ela está aqui porque ela tem a mesma capacidade e qualificação para fazer o trabalho que você faz. A única coisa é que ela não tem um diploma, mas ela vai ter que fazer para se manter na empresa. E se ela quiser subir de júnior para sênior, ela vai ter que terminar a graduação e vai ter que fazer uma especialização e assim por diante. Então, isso é muito legal, porque você deixa a coisa bem redondinha, e só, a coisa só vai para frente. Nossa, isso que você está trazendo, até a Silvia perguntou aqui, eu acho que responde um pouquinho, que é as empresas, se as empresas, né, não deveriam dar oportunidade e capacitar. É um pouco isso, né? Então você dá oportunidade pelo talento, acolhe essa pessoa, integra essa pessoa, e a partir desse momento você, né, junto com ela, aí começam a trabalhar para que ela chegue no mesmo grau de capacidade que os demais, né, Exato. respeitando o talento e respeitando, né? E acho que a gente já tá chegando aqui perto dos nossos finalmente. Rafael, primeiro, assim, eu queria muito agradecer. Eu estou saindo dessa conversa mudado. Você abriu minha cabeça para uma série de outras conexões. Acho que assim você trouxe as coisas de uma forma muito elucidativa. Então, muito obrigado. Quando você fala, né, dentro da tua fala, eu acho que tem uma questão muito grande de saúde pública, né? Então, você trazer essas pessoas, o sistema privado, trazer essas pessoas, garantir para que essas pessoas tenham suas necessidades básicas de acordo com seu talento, nada de filantropia, mas sim de trabalho mesmo, né? Trazer essas pessoas e, a partir desse acolhimento, desenvolver a pessoa e, consequentemente, o seu negócio. Isso é meio que uma chave de sucesso, né? Exatamente. Opa, cortou. Esperar um pouquinho, que ela já volta. Ai, ai, ai.
Tá? Vocês estão gostando da conversa? Eu particularmente estou gostando bastante. Lembrando que a gente está no Instagram da Agência Vogue. A Agência Vogue é uma agência de comunicação e marketing digital. Ela atua aqui em Curitiba, mas atende a nível nacional. Tem 10 anos de jornada, aí com gente bacana, com gente diversa. Então, entre em contato conosco. Vamos conversar. Vamos esperar um minutinho, que acho que ela já volta. E aí a gente continua aqui. E a Rafaela, ela faz parte de um grupo aqui de Curitiba, chamado Grupo Dignidade, onde eles têm uma série de... dizendo que ela caiu, chama, onde eles têm uma série de iniciativas, né, para todas as siglas, para LGBTQIA+. Certo. Olá, Caí. Desculpa aí, galera. E aí, eu queria, então, acho que aproveitando aqui, então eu queria que você, né, falasse um pouquinho sobre essa chave de festa e deixasse para nós uma mensagem em relação à diversidade, esse que a gente tem de orgulho LGBTQIA+. Então, como eu falei desde o início, uma empresa, para ela ter sucesso e crescer, é atuar de fato mesmo com a diversidade, é você explorar e lapidar talentos, e você ter um ambiente saudável, né? Porque nenhuma pessoa produz sob pressão, nenhuma pessoa vai produzir bem, se ela não tiver o ambiente adequado para ser talentosa, né? Eu acho que uma das grandes empresas que começou isso foi na Google, há muitos anos atrás, né? Ela foi uma das primeiras a colocar, por exemplo, lá lanche, puff, deixar cachorro entrar, gato, enfim. E é uma mega empresa, né? Cresceu, é uma das maiores empresas do mundo. Depois disso, você tem grandes outras empresas e uma coisa que era para mim imaginável, por exemplo, era o mercado de varejo. O grupo Pão de Açúcar ou até mesmo o Carrefour, que são grandes empresas, vem trabalhando fortemente com as questões relacionadas à diversidade. Depois você vem ver, por exemplo, empresas que têm toda aquela fama de exploradora, e você vê, por exemplo, a Atento, que é uma empresa imensa, também uma multinacional, que trabalha com a questão relacionada a atendimento de soluções para atendimento de clientes, e tem essa questão da diversidade que só cresceu. Depois entra até questões relacionadas ao mercado financeiro e petrolífera, por exemplo, a ExxonMobil é a segunda maior petrolífera do mundo e ela também atua fortemente no mundo inteiro com a questão relacionada à diversidade. E isso provado. Então, assim, um dos recados que eu quero deixar não estou fazendo propaganda dessas empresas, né? Mas o que eu quero dizer se essas grandes empresas, e outra, você tem a própria iniciativa da Vogue, aqui em Curitiba você tem a Ebanks, você tem a Juno, que são startups, né, que não são o tamanho da Google, mas é uma empresa igual, que tem as suas funções iguais, o seu RH, enfim, toda a sua estrutura, de maneira obviamente menor, mas tem. E você vê, desde a pequena até as gigantes, em termos de tamanho, de número de funcionário, todas elas estão fazendo isso. Estão fazendo isso não é por moda. Como eu disse antes, nenhum empresário vai abrir uma empresa. Se ele quiser fazer, se ele for filantropo, quer fazer filantropia, quer fazer doação, não é uma empresa que ele vai abrir. Ele vai fazer isso, vai doar dinheiro, vai fazer caridade. Isso eu acho até bonito, de verdade. Mas uma empresa, nenhum empresário abre empresa para fazer isso. Então, isso é deixar nítido, tanto para o empresário quanto para o time. Todo mundo que está aqui é para trabalhar, para a gente ser uma empresa lucrativa, porque se eu sou lucrativo, todo mundo ganha dinheiro. E é assim, né? A gente não pode querer
fantasiar o trabalho. O que sim a gente tem que fazer e lutar é respeito pelas pessoas, um ambiente respeitoso, um ambiente tranquilo, saudável. Eu vou trabalhar e trabalhar muito bem e vou render. Se eu estou rendendo, meu patrão está ganhando dinheiro, se ele está ganhando dinheiro, eu também estou ganhando dinheiro e todo mundo ganha dinheiro e fica feliz. E quando eu digo isso, não é no sentido de, ela só está pensando em dinheiro. Não, a gente está falando de mercado de trabalho. Se eu fosse falar sobre política pública, sobre outras questões, sobre filantropia, sobre caridade, sobre apoio, isso é um outro discurso. Mas o mercado financeiro, o mercado de trabalho, é isso, né? É lucratividade. O ponto principal. Só que daí, como eu disse, para chegar nesse ponto, a gente tem dois caminhos. O caminho saudável, inteligente, diverso, ou caminho ruim, rotatividade, má gerência, espaço pesado, depressivo, que explora o funcionário. Então, esses dois caminhos. O que eu quero deixar de mensagem, primeiro, mais uma vez, agradecer a Vogue, me coloco à inteira disposição com vocês. E o que eu quero deixar como recado é isso: invistam na diversidade, mas invistam na diversidade com essa responsabilidade que eu falei, de que se eu vou contratar a pessoa, eu estou contratando ela por talento, porque ela é tão boa e tão qualificada quanto o outro. Porém, a gente vai dar um gapzinho de espaço para que ela consiga se adequar em termos de diplomas, enfim. Mas deixar isso. Não, como eu falei, quer fazer caridade? Vamos ajudar uma ONG? Enfim, massa, vamos ajudar. Mas dentro da minha empresa, a pessoa está ali porque não é para ficar no cantinho, como a gente conversou antes. Não estou contratando para dizer, olha, minha empresa é tão boa, tem até travesti, mas ela está lá no canto. Não, ela vai trabalhar e vai crescer junto com o time. Eu acho que é isso que eu quero deixar como recado. Me coloco à inteira disposição e, mais uma vez, muito obrigada. Isso aí. Obrigado, Rafael. Até a próxima e a gente mantém contato. Maravilha. Grande beijo para vocês. Beijo. Tchau, tchau. É isso aí, gente. Então, essa foi mais uma live aqui no canal da Vogue, né, da agência Vogue. Amanhã a gente vai fechar esse ciclo de lives. Amanhã a gente vai conversar com o Grupo Events. A gente também vai falar agora da diversidade dentro das organizações e de processos de RH que tem como política a inclusão da diversidade nas empresas. Tá imperdível, espero que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau.